campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos, olá, irmãos que nos acompanham nesses momentos de palestra, de prece e radiações, de reflexões no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, como trabalhadores, como frequentadores do Grupo Espírita, como simpatizantes da doutrina espírita. É com muita alegria que hoje eu trago, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, uma reflexão que nos caiu hoje, o capítulo 17, cujo título é Sejam Perfeitos. E no item 10, o homem no mundo, e esse texto foi então ditado por alguém que se identifica como um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações, não se perturbem por pensamentos fúteis e mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos da caridade e da justiça. Não acreditem que, ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloque fora das leis da sociedade onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens da sua época. Vivam como eles vivem. Se sacrificarem às necessidades ou até mesmo às banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Então, fazer de coração, não com o espírito de sacrifício, de flagelação, de estar negando a sua humanidade. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com característica oposta às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que faltam para o seu retorno. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, rejeitando os prazeres que a condição humana permite. Basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador, que deu a vida a todos. Ao começarem uma obra, elevem o pensamento a Deus e peçam a Ele proteção para que essa obra tenha êxito. Ao terminarem, peçam a Deus para que abençoe essa obra. Ao realizar qualquer atividade, elevem também o pensamento a Deus e procure não realizar nada sem que a lembrança do Criador venha purificar e santificar a execução dessas tarefas. A perfeição está, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É no contato com os semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar.
Ao pensar apenas em si, sua vida é de um egoísta. E aí ele nos indica o capítulo 5 nessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Não imaginem que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício, ou seja, ao sacrifício, ao martírio e cobrir-se de cinza. Não, mais uma vez, não. Sejam felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que essa felicidade nunca tenha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer o semblante daqueles que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Então, muito lindo, né? Quando abrindo esse capítulo, eu faço uma relação com a arte, a importância da arte em nossas vidas e, sobretudo, a arte espírita, não é? Porque eu lembro que no livro Consolador, quando Emmanuel nos fala ali na parte da filosófica, que ele fala sobre o sentimento, ele logo já traz o tema, eu fui procurar, né? Traz o tema arte. O que é a arte? E aqui ele coloca, né? Então, é como se ele está apresentando a arte, ou seja, a criatividade, os processos criativos, como meio de nós educarmos, burilarmos os nossos sentimentos, trabalharmos a nossa emotividade, a nossa sensibilidade, não é? Vamos ver o que ele diz aqui sobre a arte. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos, a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. E olha só que ele vai falando, todo artista pode ser chamado de missionário. Ele diz que sim, né? Que quando a gente não entra nos convencionalismos terrestres, né? Quando no coração palpita essa chama dos ideais divinos, na maioria das vezes, então, os artistas são missionários das ideias sob a égide do Senhor em todo o departamento da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica, sempre que a arte se desvencilha dos interesses do mundo transitório e perecíveis para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração, uníssono com o cérebro, nas realizações da vida. Então, o artista é um dos devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação, do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Então, a arte, ela nos ajuda quando nós estamos tristes, né? Por alguma razão, que a tristeza faz parte da vida, é uma emoção humana, nós devemos sentir a tristeza, mas procurar entender o que está causando aquela tristeza e depois de algum tempo, por meio de uma prece, por meio de uma música, por meio de um passeio na natureza, procurar deixar que se dissipe um pouco aquela emoção, ficando com o aprendizado que aquela emoção está trazendo, né? E aqui ele fala assim que os espíritos desencarnados pergunta, né, na questão 168, se os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens. E aí eles dizem assim que
Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços da espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta. Através dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, constitui objeto da atenção carinhosa dos invisíveis, como possibilidades outras que o artista do mundo está longe de imaginar. No além, é com seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos, ou seja, com a ajuda da arte, predispondo as entidades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. E é crescendo nos seus domínios de perfeição e de beleza que a alma evolui para Deus, enriquecendo-se nas suas sublimadas maravilhas. E aqui a gente lembra que a nossa casa, né, todos os trabalhos, todos os dias da semana são sinalizados pela música, todos os ambientes envolvidos pela melodia suave, que vão realmente acerenando o nosso espírito, elevando o nosso padrão vibratório, ainda sem falar do próprio trabalho, da hora da arte, onde os músicos, né, são convidados a expressar seus sentimentos, suas emoções através da música. Então, assim, é um momento em que nós somos cuidados amorosamente por toda essa equipe espiritual. Aqui na 169 ele pergunta assim: a emotividade deve ser disciplinada? E os espíritos respondem sim. Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre, na base das incompreensões do mundo, pode fazer-se acompanhar de graves consequências. Então, aí a arte como instrumento do autoconhecimento, como instrumento de elevação da nossa autoestima. Então, como todos nós, devemos buscar meios de trabalhar a nossa criatividade, né? Desenvolver o gosto pela leitura, talvez o gosto pela escrita, que sabe escrever sobre um sentimento, escrever sobre uma emoção, fazer escolhas melhores quando se trata dos filmes, dos programas que assistem, que estão disponíveis nas mídias aí, né? Então nós precisamos, porque nós somos, né? Nós somos impactados pelas imagens, pelos sons, nós somos envolvidos por aqueles temas que disparam em nós gatilhos emocionais e precisamos analisar como eu estou sendo impactada por essas imagens. Que sensação eu fiquei depois de visitar essa exposição de arte? O que essa obra desse artista me diz, né? Então, ali nós vamos desenvolvendo a nossa sensibilidade, aprimorando a nossa forma de nos comunicarmos uns com os outros, aprimorando o nosso gênio, nosso espírito, a nossa alma, polindo as nossas emoções, as nossas ações. Não é? Então, é essa função da arte que não é à toa que Emmanuel nos traz bem ligada à questão filosófica, né? O artista, quando ele trabalha com uma intenção, com um objetivo. Ele tem o interesse de estabelecer uma comunicação e, às vezes, de causar algum incômodo mesmo naquele que entra em contato com a sua obra. Então, assim, às vezes, para nos obrigar a rever conceitos, rever os nossos valores, né? Então, a arte, ela está presente em todos os ambientes em que transitamos. A questão é que muitas vezes nós não nos tornamos conscientes e nós vamos consumindo imagens, assuntos, ideias que muitas vezes nos desequilibram e nos desarmonizam e nós não nos damos conta, né? E daí a gente desenvolver essa educação do olhar, perceber, fazer escolhas
que venham nessa sintonia amorosa da perfeição, né? De sermos melhores, sairmos de uma sessão de cinema, que a gente saia com uma maior harmonia, com maior equilíbrio, com um sentimento mais amplo de fraternidade, de entendimento humano. Aqui, Leon Denis, no livro Espiritismo na Arte, nos traz sobre a função da arte, que seria a fusão do bem com o belo. Em resumo, o objetivo sublime da criação. Em resumo, a lei eterna do universo, o objetivo sublime da criação é a fusão do bem com o belo. Esses dois princípios são inseparáveis. Eles inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial das harmonias do cosmos. O pensamento e a intenção divina, sendo o bem, a manifestação deles é o belo. Em sua ascensão, o ser deverá mais e mais compenetrar-se desse pensamento soberano, dessa vontade, e dedicar-se a realizá-lo em si e à sua volta, sob formas sempre mais perfeitas. Sua felicidade consistirá em assimilar essa lei e em cumpri-la. As alegrias íntimas e profundas que resultarão disso são a demonstração evidente do objetivo do universo. Alegrias que toda a linguagem humana, dizem-nos os espíritos, é insuficiente para definir. Essas leis, esse objetivo essencial, o Espiritismo não somente os ensina, ele ainda os indica os meios de alcançá-lo, de praticá-lo. Sob esse ponto de vista, seu papel é notável e a sua intervenção no atual momento da história é providencial. Então, é lindo demais trazer essa mensagem, né, da importância da arte espírita, de selecionar aquilo com o qual nós entramos em contato, né? E Joana de Ângeles nos fala no seu Evangelho, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, falando desse capítulo, ela traz: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, lá de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Então, o nosso objetivo, o nosso destino é a perfeição. O nosso mestre, o nosso modelo e guia é Jesus. E o grande ensinamento, o grande chamado de Jesus para nós é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, meus irmãos, tudo que nos afasta disso, nós precisamos rever. Será que é para nós? Será que vale a pena colocar a minha energia, a minha atenção nisso? Então, eu gostaria de convidar a todos para nos acompanhar no momento das preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Nesse momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes os sofrimentos. Senhor, se as tuas leis permitirem, possam eles recuperar a saúde e ter muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho e amor de nossos irmãos desencarnados
Pedimos suas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, dos sofrimentos e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem, sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site